E convidamos agora a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, senhora Luciana Costa. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as autoridades presentes, ao ministro Silvio Costa, ao ministro Renan, cumprimentar o Léo, secretário de Ferrovia, cumprimentar todos os meus colegas de palco, Tufi, Jorge, Guilherme. Quando a gente olha o setor de ferrovias no Brasil, o que foi dito aqui é verdade. O Brasil transporta muito mais soja e grãos e minério de ferro, e só 7, 8% da carga transportada é carga geral. E a gente tem muito ainda para fazer. Mas 2023 foi um recorde de investimento em ferrovias no Brasil, com mais de 16 bilhões investidos. Quando a gente olha os principais players, Rumo, VLI, MRS, são empresas sólidas, com mais de 50% de EBITDA margem, com alavancagem controlada. São empresas que têm menos de 1,5 vezes de leverage, de alavancagem. Então, são empresas que têm espaço no balanço para crescer, são empresas saudáveis, e a gente está discutindo como evoluir mais em ferrovia, e o governo tem trabalhado de uma maneira muito coordenada. Nós, no BNDES, viabilizamos, junto com os ministérios, o destravamento da Transnordestina, o Tufi está aqui, a gente trabalhou muito nisso, a gente financiou a Rumo, a gente financiou a VLI, nós temos linhas até 35 anos. O mercado de capitais e mercado bancários não tem linhas tão longas. Investimento em ferrovia é um investimento que tem um prazo muito grande, tem que ser feito num prazo muito grande, porque é um investimento de longuíssimo prazo, é um investimento que atravessa, que passa pelos ciclos políticos. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? O Brasil tem todas as condições para investir muito mais em ferrovia. Hoje, menos de 30% da nossa carga, cerca de 26%, 27% é transportada em ferrovia, 67% em rodovia. O Brasil teve um boom de investimento em rodovia. O Brasil investia cerca de o BNDES aprovava cerca de 2, 3 bi para a rodovia até 2022. Nesse governo, ano passado a gente aprovou 23 bi, esse ano a gente deve aprovar mais de 30. Em ferrovia, a gente também aumentou a aprovação. Temos uma operação grande para anunciar, que eu ainda não posso falar, mas nos próximos meses. Então, eu acho que o setor de ferrovia ele tem que ser encarado muito mais como uma oportunidade, porque a carga está lá, a carga geral de minério e de grãos. A gente não tem como estimular demanda para a ferrovia. E se tem a demanda, e a gente está desde 1990 que o Brasil começou a fazer as primeiras concessões de ferrovia. Tem muita coisa para ser acertada. O marco de 2021 foi uma evolução. O que está sendo discutido agora também vai permitir destravar muita coisa. Foi dito aqui que, assim, sem o setor privado, a gente não evolui. Se a gente olhar as concessões que os governos de esquerda ou de direita fazem no Brasil, a gente vai ver que os governos de esquerda fazem muito mais concessão. O governo do presidente Lula e da presidente Dilma fizeram mais concessões que outros governos. E com isso que eu quero dizer que esse ponto está pacificado, que não tem discussão se concessão é bom ou ruim. Concessão é bom e este governo faz muito. Só que, para a gente conseguir fazer mais concessões, a gente precisa trabalhar de uma maneira muito coordenada. O Legislativo, os ministérios
e o BNDES. Sem o funding de longo prazo do BNDES, a gente não consegue destravar tudo o que a gente precisa fazer. E no BNDES, a gente também trabalha em parceria com o mercado de capitais e com bancos privados, porque só o nosso balanço também não é suficiente. Existiu uma crítica que no passado o BNDES tinha muito subsídio, fazia crowding out, deslocava o mercado privado. A gente não faz isso. O ano passado foi investido um pouco mais de 260 bi em infraestrutura. O BNDES aprovou quase 80 bi, 75 bi. E nós aprovamos grande parte disso para o setor privado. Só 10% do nosso funding tinha subsídio, 90% não tem subsídio, como o ministro Renan falou aqui. Então, a minha mensagem é, este ponto de a cooperação do público e privado e o quão importante concessões e PPP são para o Brasil, são pontos pacificados. E são pontos pacificados e a gente mostra com resultado. O que nós, no BNDES, a gente tem inovado na estruturação, porque a gente precisa de projetos bancáveis, a conta precisa fechar, senão o investimento não destrava, o subsídio tem limite, então a gente precisa de sustentabilidade do nosso funding para o longo prazo, e a gente precisa ter conhecimento setorial para que, no momento em que a gente vá aprovar um Project Finance, a gente possa correr mais risco. E a gente tem feito isso. O BNDES evoluiu nas aprovações de crédito, a gente aprova cada vez mais Project Finance No Recourse, Limited Recourse, dependendo menos do balanço dos sponsors. O Brasil tem tanta infraestrutura, a gente aprova, investe 260 bi por ano, mas a gente precisa investir 500. Não vai dar para colocar tudo isso no balanço das empresas. Por isso, a gente tem inovado nas estruturações de projeto. Então, assim, a minha mensagem é pacificado, a gente precisa do público e do privado para evoluir, a gente precisa do legislativo, a gente precisa dos ministérios, a gente precisa trabalhar muito junto com os reguladores, porque os reguladores ajudam muito a fazer com que os projetos fiquem mais bancáveis, a dar estabilidade e segurança jurídica para os projetos, e a gente precisa do BNDES. Claro que eu sou suspeita para falar, mas a gente não precisa só do BNDES, a gente precisa de mercado de capitais, a gente precisa dos bancos privados, e a gente tem trabalhado em parceria com eles. Então, o BNDES está aberto, é um banco que tem 73 anos, tem profundo conhecimento setorial. Se dos 260 bi investidos, 75 fomos nós que aprovamos. E detalhe, nessa gestão, a gente dobrou a aprovação em infraestrutura. A média de aprovação na gestão anterior era de um pouco menos de 40 bi. Nós dobramos a aprovação e lá tinha subsídio, agora tem muito menos subsídio. E como que a gente conseguiu fazer isso? Inovando, correndo mais risco, acessando linhas de bancos multilaterais que repassam funding para o BNDES, porque confiam no BNDES, confiam na nossa capacidade de analisar o risco dos projetos. A gente tenta acessar cada vez mais diversos bolsos. Obviamente, a gente tem o FAT, mas a gente criou a LCD, a gente acessa linha de bancos internacionais multilaterais e Banco Mundial, BID, bancos chineses. Então, o BNDES, tudo que a gente faz só é possível porque a gente trabalha em parceria com os ministérios, com o governo federal, com os reguladores, com o TCU e com o Congresso, que, obviamente, constrói a segurança jurídica para que a gente possa financiar. Então, infraestrutura é investimento de longuíssimo prazo, é investimento onde a gente trabalha de maneira coordenada, e o BNDES está aberto. Obrigada.